Darth Vader, o rosto de uma das franquias mais antigas e bem-sucedidas da história, não é um simples vilão. Suas motivações e conflitos pessoais tornam ele um personagem complexo e fascinante. Não é a simples maldade que faz Darth Vader ser um vilão diferenciado, mas sim o sofrimento. Neste vídeo, vou te contar a trágica trajetória de vida de Darth Vader e te provar o porquê eu considero ele o maior vilão da história do cinema. Poucos personagens caíram nas graças do público tão rápido quanto Darth Vader. Desde sua primeira aparição em Star Wars Uma Nova Esperança, ele se destacou mesmo aparecendo somente por 8 minutos durante todo o filme. Some people don't idolize Darth Vader like I do. See, I want him to get Luke. Após 3 filmes, action figures, livros, histórias em quadrinhos e muito Lego, Darth Vader se tornou um ícone da cultura pop, entrando para sempre no imaginário público. Mas por que ele é tão popular? Ele tem um visual imponente e é marcante, mas há muitos outros vilões que são igualmente icônicos e nenhum deles fizeram o mesmo sucesso. A verdade é que o diferencial de Vader é algo que poucos vilões têm. E calma que eu já vou te explicar esse diferencial, mas antes, deixa eu te dar um pouco de contexto. A primeira vez que vemos Darth Vader não sabemos nada sobre ele, só sabemos que ele é sinistro e dá pra perceber que todos têm muito medo dele. Isso continua ao longo da trilogia original. Não sabíamos muito sobre seu passado, apenas que ele era um Jedi que caiu para o lado sombrio. Mas isso mudou quando George Lucas lançou os 3 filmes que contaram o que aconteceu antes da trilogia original, alterando para sempre a percepção do público sobre Darth Vader. Darth Vader nem sempre foi um personagem mau por natureza. Ele nem sempre foi esse carrasco do lado sombrio. Antes de se tornar o braço direito do Imperador, Darth Vader era Anakin Skywalker, um grande cavaleiro Jedi, conhecido por suas façanhas heróicas na época da Grande República. Muitas coisas aconteceram na sua vida para que ele se tornasse quem ele se tornou no futuro. Sua história não é feliz, é cheia de dor, medo e manipulação. E é isso que o torna um personagem tão fascinante. Anakin Skywalker viveu em Tatooine até os 9 anos como escravo, junto com sua mãe Shmi Skywalker. Desde cedo, Anakin mostrava ser um menino sonhador, sempre ansiando por sair daquele inferno e desbravar a galáxia. Quando Qui-Gon Jinn chegou em Tatooine e reconheceu o potencial de Anakin, parecia que o sonho finalmente estava ao alcance. Anakin prometeu que voltaria para libertar sua mãe, mas essa é uma promessa que ele não cumpriu do jeito certo que deveria. Depois de finalmente conseguir a aventura que sempre quis, Anakin foi obrigado a lidar com a morte de sua mãe. Ele retornou a Tatooine anos depois, apenas para encontrá-la nas últimas, após ser torturado pelos Tusken Riders. O ressentimento por não vê-la por anos e a culpa por não conseguir salvá-la resultaram em uma explosão de ira contra o povo da areia. Esse evento mudou Anakin para sempre, gerando um ódio e um medo que consumiram gradualmente todos os aspectos positivos de sua vida. O propósito que ele tinha se transformou numa necessidade de poder, pois Anakin acreditava que com o poder poderia evitar que tragédias acontecessem novamente a quem ele amava. Você não é onipotente. Mas eu deveria ser. E algum dia eu vou ser. Eu vou ser o Jedi mais poderoso que já existiu. Eu prometo a você. Eu vou até aprender como impedir que as pessoas morram. Pouco tempo depois, seu relacionamento com Padmé Amidala começou. Anakin foi obrigado a esconder seu amor por Padmé, ao mesmo tempo que começava a ter visões do futuro indicando a sua morte. Essa situação causou um profundo ressentimento em relação aos Jedis, pois era proibido aos Jedis terem qualquer tipo de relacionamento extraconjugal, amoroso, e Padmé era mais com a esposa. Cada vez que Anakin olhava para Padmé, ele via uma chance de redenção, um motivo para lutar, e as visões de sua morte eram insuportáveis, assim alimentando o medo de Anakin de perder outra pessoa amada. Esses acontecimentos facilitaram a manipulação de Palpatine, que usou os medos e as dores de Anakin para distorcer sua visão da força e dos Jedi. Palpatine alimentou Anakin com o lado sombrio, prometendo o poder necessário para salvar Padmé de um destino trágico. Consumido pelo lado sombrio, Anakin não estava disposto a deixar os Jedi impedi-lo novamente de salvar quem ele amava, e assim acabar com seu sofrimento. Mas, como todos sabemos, suas ações apenas tornaram seu sofrimento ainda pior.
O medo irracional pela dor levou à sua ruína, transformando a esperança em desespero e o amor em ódio. O desespero e a promessa de poder foram suficientes para que Anakin abraçasse a escuridão, até que não restasse mais Anakin, apenas Darth Vader. A parte da vida de Anakin como Lorde Sombrio do Sith já não é mais sobre o sofrimento, e sim como ele lida com esse sofrimento. Aqui, Anakin comete os piores atos possíveis. Com a ajuda de Palpatine, ele trai companheiros e amigos, extermina os Jedis, sem poupar nem mesmo as crianças, executa inimigos políticos, dentre outras atrocidades. Mas quem mais foi prejudicado por suas ações foi ele próprio. Tentando evitar sua dor, ironicamente, mais dor foi causada a si próprio. Anakin destrói tudo que ele lutou tanto para conseguir proteger, até mesmo o grande amor de sua vida por consequência de suas ações. A amizade que ele tinha com Obi-Wan, uma relação que era praticamente de irmãos, foi destruída também. Aliás, ver Anakin naquela posição, derrotado em meia lava após a batalha contra Obi-Wan, é de certa forma triste. Aquilo marca o fim de uma esperança de uma vida melhor para esse personagem. Vemos toda a sua trajetória, toda a sua luta e sofrimento, toda a sua dor, para no final ele terminar praticamente morto, com queimaduras em todo seu corpo, sem esperança e sem tudo que ele queria tanto proteger, só restando a dor, e sua forma mais simples e pura. Eu te odeio! Sobre sua queda pro lado sombrio, não podemos tirar a responsabilidade de Anakin. Ele se deixou ser manipulado por Palpatine. Isso é sua culpa. Mas a irresponsabilidade do Conselho Jedi ajudou a piorar a situação. Talvez se os Jedi não fossem tão arrogantes nessa época, poderiam ter evitado a queda de Anakin para o lado sombrio e, consequentemente, a queda da Ordem Jedi. A forma como o Conselho tratou Anakin, lhe deixando longe de sua mãe, o obrigando a esconder seu amor por Padmé, e o pior, literalmente ignorando quando ele pediu ajuda para poder lidar com seus sentimentos e sonhos a respeito das visões que tinha do futuro, tudo isso de certa forma facilitou a queda de Anakin, e os Jedi com certeza têm uma parcela de culpa nisso. A partir disso tudo, se cria uma característica que torna Vader um vilão ainda mais interessante: a sua dualidade entre o lado sombrio e o lado da luz. Será que ainda resta um pouco de Anakin em Vader? Será que um dia ele voltará a ser o herói que foi, ou continuará a se afundar nas trevas? Na época do Império, na trilogia original, Vader já acreditava que tinha extinguido toda a luz de sua vida, mas a verdade é que o lado de Anakin Skywalker nunca desapareceu completamente. Esse conflito interno é evidente, especialmente quando ele começa a questionar suas ações e motivações. A figura de Luke Skywalker é crucial para essa parte de sua jornada, pois ele representa a esperança e a redenção que Anakin pensava ter perdido para sempre. Luke nunca duvidou que restava bondade no coração de seu pai, e ele estava certo no final. Então, você aceitou a verdade. Eu aceitei a verdade que um dia você foi Anakin Skywalker, meu pai. Esse nome não significa mais nada para mim. É o nome do seu verdadeiro eu, apenas se esqueceu dele. Eu sei que ainda há bondade em você. O Imperador não conseguiu extrair totalmente ela. Vader, compadecido pelo sofrimento do seu filho, enquanto era atacado por Palpatine, se revolta contra o Imperador e se sacrifica para salvar seu filho, e finalmente cumpre a profecia como o escolhido, trazendo o equilíbrio para a força e livrando a galáxia do mal do Império Galáctico. Anakin se torna Vader para salvar quem ele ama, e no final, por esse mesmo motivo, Darth Vader volta a ser Anakin. E essa é a razão do último filme da trilogia original se chamar O Retorno de Jedi. Esse nome não é por causa de Luke, e sim por causa do retorno de Anakin Skywalker ao lado da luz. Vá, meu filho. Deixe-me. Não, você vem comigo. Não vou deixá-lo aqui, eu tenho que salvá-lo. Você já salvou Luke. Você estava certo. Estava certo a meu respeito. Diga, sua irmã. E você estava certo. Darth Vader é sem dúvida o maior vilão da história do cinema. Sua morte é um momento profundamente marcante, porque representa o fim de um sofrimento que começou muito antes da sua transformação em Vader. Ao sacrificar-se para salvar seu filho, Vader demonstra que, apesar de sua jornada repleta de escuridão e dor, ainda havia bondade em seu coração. O que diferencia Darth Vader de outros vilões é que ele não é apenas o arquétipo do mal absoluto.
Em vez disso, ele é um homem quebrado, cujas ações terríveis foram moldadas por uma vida de tragédias e manipulações. A verdadeira essência de Vader não está na maldade que ele cometeu, mas no sofrimento que ele enfrentou e na luta interna para recuperar sua humanidade. Como George Lucas mencionou, a história de Darth Vader é, em última análise, sobre um vilão tentando resgatar sua própria alma. O que faz Vader tão especial é essa dualidade. Você se identifica com ele e sente pena, mas não pode simplesmente ignorar os horrores que ele causou. Esse equilíbrio entre compreensão e rejeição é o que torna Vader um personagem fascinante e complexo. A história de Vader é um poderoso lembrete de que a bondade pode existir até nos lugares mais sombrios e que, mesmo os maiores erros podem ser redimidos, se a vontade para mudar for verdadeira. Assim, Darth Vader não é apenas um vilão, ele é uma lição de humanidade e esperança, pois se uma pessoa tão ruim quanto ele pode ainda ver bondade, nós também podemos ser bons, podemos acreditar na bondade do próximo. A jornada de Darth Vader nos mostra que, apesar das adversidades e das escolhas erradas, não importa o quão longe nas trevas possamos cair, sempre há uma chance de encontrar a luz novamente. E essa é uma mensagem que apenas o maior vilão de todos os tempos poderia nos ensinar.